a graça e a paz do Senhor esteja convosco, amados professores queridos. Estamos juntos para mais uma pré-aula, né? Algumas dicas aí com referência à nossa lição de número 5, uma lição interessantíssima, bastante atual. Eu sou o professor Daniel, aqui de Blumenau dos Jovens, né? E nós vamos falar um pouco, vamos conversar rapidinho sobre os refugiados, que é o tema da nossa lição. Refugiados, um problema da atualidade? Esse é o tema da nossa lição. Gente, atualíssimo esse assunto e bastante pessoal, assim, com referência a nós encontrarmos diversos pontos de vista dentro da nossa classe. Por quê? Muitos alunos têm um ponto de vista A, B ou C com essa mesma questão. Porque esse assunto de refugiados está na televisão, na mídia, todos os dias praticamente, principalmente de alguns anos para cá, essa questão tem tomado força muito grande, principalmente depois de algumas guerras que vêm assolando alguns países no Oriente Médio, na África. Então muita gente tem saído, né? Até o conceito de refugiado mesmo, que é uma das coisas que nós temos que deixar bem claro para os nossos alunos, é a questão, o que é um refugiado? Quem já ouviu? Você pode perguntar, quem já ouviu falar de um refugiado? O que é refugiado? Aí eles vão dizer, todo mundo vai levantar a mão porque já ouviram falar, porque estão tendo acesso a essa matéria, seja na escola, seja na mídia em geral. Agora, saber o que quer dizer um refugiado, aí já é uma outra coisa. Mas você tem essa resposta na ponta da língua e pode dar essa resposta a eles, né? Segundo a ONU, tá? A Agência da ONU para Refugiados, melhor dizendo, os refugiados são as pessoas que se encontram fora do seu país, tá? Por causa de fundado temor de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, opinião política ou participação em grupos sociais e que não possa ou não queira voltar para casa. Esse é o conceito básico. Até você vai encontrar esse conceito em diversos artigos relacionados ao assunto, que é o básico, né? É o tema principal de pessoas que estão fora do seu país por vários motivos de perseguição ou por participação em movimentos e assim por diante. Certo? Olha só, hoje em dia o refugiado também, fora esse conceito mais básico, também são aquelas pessoas que deixam o seu país devido a conflitos armados, a guerras que têm acontecido em diversos países. Então, geralmente a consequência da guerra vem a fome, vem desemprego, destruição em massa e começa uma série de doenças, enfermidades, pessoas perdendo suas casas, perdendo tudo. Essas pessoas perdem a razão de estar naquele lugar, visto que tudo aquilo que elas levaram uma vida para construir, elas perderam. Quem sabe da noite por dia, ao explodir uma bomba, perderam diversos entes queridos, gente que perdeu a razão de estar naquele lugar. E em busca de melhores condições de vida, essas pessoas saem então do seu país e arriscam tudo que têm para começar uma vida melhor em outro lugar, às vezes milhares de quilômetros longe da sua terra natal ou do local onde até eles nasceram, onde eles têm família, mas eles vão embora em busca de melhores condições de vida. E a nossa lição de hoje tem um tema, vamos dizer, principal de nós trabalharmos com uma mente cristã em cima desse assunto, visto que o tema principal da nossa lição, né, deste trimestre é seguidores de Cristo, testemunhando numa sociedade em ruínas. Vocês já viram, nós estamos falando sobre a questão da fome, foi falado sobre a cosmovisão cristã no mundo de vãs ideologias, etc, e etc. Os nossos assuntos, as nossas temáticas para esse trimestre são muito atuais, relacionados ao cotidiano, aquilo que a gente está vendo todos os dias, aquilo que a gente está lendo todos os dias, aquilo que está vindo à nossa mão todos os dias, os problemas sociais mais frequentes. E um dos grandes problemas hoje, considerados pelo mundo em geral, uma das maiores crises humanitárias que o mundo tem vivido é justamente a questão dos refugiados. Os refugiados, eles saem do seu país e ao chegar em outro lugar, em busca de melhores condições de vida, muitas vezes eles encontram as portas fechadas para eles. São o desprezo, o preconceito e
muitas outras questões negativas que fazem com que eles fiquem barrados diante de diversas situações. Tá? O que a gente pode, como Igreja de Deus, visto que o nosso país também tem recebido muitos refugiados, que vêm de diversas partes do mundo, do Caribe e da África e etc. Né? São muitos lugares. O que a gente pode fazer como Igreja de Deus? Desprezá-los? Porque às vezes eles chegam em nossas igrejas e eles têm uma forma de adorar diferente. Eles chegam nas nossas igrejas, muitos deles às vezes chegam até sem terem acesso ao Evangelho lá no seu país. Eu estava pensando nessa situação, enquanto estudava essa lição, com relação a que muitos países têm poucas igrejas, têm poucos cultos, poucos lugares onde as pessoas podem ter acesso à palavra de Deus, como nós temos aqui no país, no nosso país brasileiro, né? Aqui na nossa nação, em praticamente todas as esquinas tem uma igreja evangélica. E esse povo que vem de lá, às vezes no seu país é tão difícil encontrar uma igreja, chega aqui, a palavra de Deus está sendo pregada abundantemente. E aqui eles podem ter livre acesso até para conhecer o Senhor, visto que lá no seu país às vezes não conhecem. E ao chegar aqui, a primeira impressão é aquela que fica. Ao chegar em nossas igrejas, ao vir em nossos templos, ao chegar, quem sabe, numa escola bíblica junto conosco, qual é a nossa reação com relação a eles? A gente recebe bem ou a gente olha com desprezo, a gente coloca para o lado, a gente fica cochichando, falando? É isso que nós temos que falar lá com os nossos alunos. Como tratar? Hoje em dia, muitas das nossas igrejas têm cultos, né, na língua de alguns refugiados, nos costumes dos refugiados, isso fazendo com que eles se sintam em casa. Muitos que já vêm evangelizados do seu país, outros não vêm evangelizados, mas ao chegarem aqui no Brasil, eles se sentem abraçados pelo calor da nossa igreja, pelo calor dos nossos irmãos, e aqui eles começam a servir ao Senhor com alegria e com fidelidade. E é isso, irmão. Se nós, como professores, ajudarmos os nossos alunos a entendermos essa questão, de que o refugiado nem sempre está aqui porque ele quer estar, ele vem fugido de uma situação política difícil, de um cotidiano ruim para ele, por isso que ele está aqui, procurando um refúgio, procurando uma melhor situação, como nós já dissemos, e, portanto, nós não podemos deixar de lembrar que o próprio povo de Deus, o povo de Israel, foi como refugiado, foi peregrino em terra estranha por muitas vezes. E Deus deu uma ordenança para que eles abençoassem, abraçassem, ajudassem os estrangeiros que viessem morar com eles. Tá? Você pode ver bem, ali tem a história de Ruth e Noemi ali na Bíblia, uma questão de estrangeiros mudando de um país para o outro. Você pode olhar bem a história de Ruth, dar uma estudada e você vai ver também essa questão. Tá? Está bem claro ali na Bíblia. Inclusive em outras passagens da Bíblia você vai encontrar pessoas que não eram do povo de Israel, mas que vieram morar no meio do povo de Israel e foram bem acolhidos pelo povo de Israel, tá? Alcançando posições, sendo bem-sucedidos, servindo a Deus com fidelidade. E você pode encontrar na Bíblia, viu? Pesquisando, procurando, você vai encontrar muitos dessas pessoas que foram fiéis a Deus, mesmo sendo estrangeiro e vindo morar no meio do povo de Israel, por causa da influência do servir a Deus que o povo de Israel passou para eles. Isso é tão interessante, gente, isso é profundo demais, muito bom, tá? Israel foi um povo que começou já como peregrino, porque visto que se a gente for voltar na história do povo de Israel, nós vamos ver que Jacó, ele foi, devido a uma fome, a dificuldade com sua família composta por 70 pessoas, eles descem ao Egito para uma melhor busca por alimento, por uma melhor situação, visto que José era governador e leva sua família para lá, deu uma terra para que eles morassem, então eles viveram em terra estranha. Depois viraram escravos por causa do medo do faraó, de um dos faraós que veio depois, achando que eles poderiam então tomar o poder ali, porque eles estavam crescendo ali naquele lugar. E viraram escravos por mais ou menos 400 a 430 anos, por aí eles foram escravos do Egito, até que Deus os liberta. Mais uma vez, nós vamos ver o povo de Israel sendo disperso depois, durante o período do reinado dividido, o reino do norte e o reino do sul. Nós vamos ver mais ou menos pelos anos de 722 a.C., o reino do norte, Israel, ser levado cativo pela Síria.
O rei Salmanaser da Síria os leva cativo e os espalha por terras distantes. Depois, o reino do sul, Judá, nós vamos ver quando Nabucodonosor, em 3 levas sucessivas de mais ou menos de 10 em 10 anos, tá? Começando pelos anos idos de 605 a.C., 597 a.C., depois mais ou menos 586 a.C., ele foi levando aos poucos toda a nação de Judá cativo para a Babilônia e os espalhou, onde eles ficaram mais ou menos por uns 70 anos, cativos também, espalhados em terra estranha, com saudades da sua terra, com certeza, morando longe das suas casas, estando distantes como peregrinos. Deus permite com que eles voltem novamente. E depois que passou Jesus por aquelas terras e tudo, nós vamos ver o povo que se revolta, a revolta judaica. E no ano 70 depois de Cristo, nós vamos ver o povo de Israel sendo disperso, a famosa diáspora. O povo de Israel foi dispersado aí então por todas as nações do mundo existente. O povo de Israel então, a partir daquele momento, ele passou a viver em qualquer lugar, mas ele se manteve. Alguns conseguiram manter as suas tradições, a manter os seus cultos e muitas das suas leis que eles traziam, dos seus costumes, mesmo espalhados em diversos países do mundo. E isso durou por muitos e muitos séculos. Até que perto de nós agora, após a Segunda Guerra Mundial, no ano de 1948, nós vamos ver o povo de Israel sendo novamente ajuntado como uma nação. A ONU, Organização das Nações Unidas, então proclama o Estado de Israel. E o Estado de Israel vira então um país e todas aquelas pessoas que estavam dispersas pelos diversos continentes, por toda a terra, todo aquele povo então começa a retornar e voltar para a sua terra, para a terra de origem dos seus antepassados na Palestina. Então, enquanto eles viveram estrangeiros, foram desprezados, passaram por momentos difíceis, de aperto, mas havia uma ordenança de Deus para eles, que eles acolhessem bem os estrangeiros. E eles voltaram às suas terras, viu gente? Conseguiram retornar e hoje está aí o Estado de Israel florescendo, mas foi uma nação que viveu dispersa por muitos tempos. Então, como acontece de nós termos em nossos dias, tá? Também em nosso meio, os refugiados, os estrangeiros, o órfão, a viúva que entra junto na palavra de Deus na mesma classe. Então a gente tem que mostrar para os nossos alunos ali essa questão de que, como povo de Deus, nós fizemos a diferença. Porque geralmente o racismo, o preconceito, a injúria tomam conta das faixas que são escritas, do protesto, tá? Muita gente, né, é uma questão interessante. Eu falo até que o nosso tópico 3 aqui da lição, ele vai tratar é um tópico político-social, bem atualizado dos dias de hoje. Ele vai falar assim, sobre a atual crise de refugiados. Desde a Segunda Guerra Mundial, ele vai mostrar que o autor da nossa lição, ele vai mostrar, e você pode ver isso, pode levantar, pesquise, tem estatísticas, tá gente? Muitas, você pode ir nas suas fontes de busca, tá? E procurar bastante sobre isso, tá? Estou lendo também, tem uma questão aqui que fica no site, no politize.com.br, www.politize.com.br. Também vai falar bastante sobre a questão dos refugiados, com números, com dados, tá? Você pode levar, se você tiver recursos audiovisuais lá para a tua sala, não vai mostrar as questões mais difíceis, melindrosas, né, que podem deixar as pessoas ali naquela aula ruins. Mas você pode encontrar aquelas fotos daqueles navios, barcos, cheios de gente, quase gente caindo para dentro da água, refugiados que atravessam para a Europa, que é um dos lugares onde que mais refugiados têm vindo. E você viu cenas de muros sendo construídos para que eles não entrassem, porque as pessoas não queriam recebê-los ali, por achar que eles iam tomar as suas casas, e por questões de ideologias, por questões políticas, sociais, por achar que ia quebrar a previdência do país, por achar que o país ia falir com tanta gente entrando e assim por diante. Tanta coisa, né, que acontece. Então, mas você pode ver uma coisa, desde a Segunda Guerra Mundial, né, quando a maior parte da Europa estava devastada e muita gente se mudou
saiu da Europa em busca de melhores condições de vida em outros países, esta crise que nós estamos vivendo, principalmente depois da guerra civil que assola a Síria há tanto tempo, há já alguns anos, é um dos lugares onde mais as pessoas têm saído, tá? Um dos países onde mais as pessoas têm saído, crianças famintas, mães com seus filhos desesperados, procurando abrigo em outros lugares, tá? Em outros países, e essa gente dá tudo que tem para embarcar num navio, num barco e sumir dali e ir para outro lugar. Chega lá, quem sabe pensando que vai ser bem empregado, então passa por momentos de dificuldade, de aperto, né? Às vezes passando dificuldades ali até conseguir se colocar, né? Porque existe aquela questão de muitos não quererem receber, tá? Eu, dentro desse site que eu passei para vocês, tá? Desse site que eu falei agora, você vai ver, existem várias, com questão a países da Europa, como cada um reage quanto ao número de refugiados que podem entrar. Isso é até interessante porque, assim, ó, como é um assunto atual, tá? Se você tiver acesso lá no local, a um data show, lá um computador, e puder mostrar para os seus alunos, projetar isso para eles, e mostrando dados, você vai ver que a sua aula vai ficar bastante interessante, tá? Nós temos feito isso, iniciado esse trabalho também audiovisual, na medida do possível lá na nossa classe, e tem sido interessante. O tempo fica bem curto, tá, gente? Só para falar para vocês, fica curto o tempo, porque começa a gerar uma maior participação dos alunos. Muitos alunos que ficam quietinhos ali, eles começam a se manifestar, começam a dar o seu ponto de vista, e você começa a ter assunto para tornar aquela aula muito interessante. E você vai vendo que o tempo vai ficando curto para conseguir colocar tantas ideias. Gente, muito bom, tá? Eu indico isso para vocês e sei que se você tiver como, vai ser muito bom para a sua aula progredir, para a sua aula ir para frente. Os alunos vão ter cada vez mais prazer de estarem ali, né, junto com você, participando, pesquisando, estudando, porque são assuntos bem atuais, muito atuais, tá? Olha, eu quero falar uma coisa para vocês bem interessante, principalmente sobre a parte da Europa, que vai falar no nosso tema, sobre os refugiados na Europa. A Europa hoje é um continente que, em sua maioria, o índice de natalidade é bem baixo e a maior parte da população ela está com a idade avançada. E então muitos países, você vai ver que muitos países recebem bastante refugiados, mas por quê? Para que eles possam substituir a mão de obra dos seus países, tá? Pode substituir aqueles que já estão aposentados, que já estão saindo. Então, muitos dão abrigo, dão casa, dão tudo para que aqueles países não venham a falir ou venham a ficar como países parados, inertes, tá? E a previdência desses países às vezes fica difícil, porque a maioria são aposentados e alguns países têm a população já de mais idade, e a população economicamente ativa é pouca, tá? O índice de natalidade é baixo, então vem os refugiados, então eles conseguem arrumar para que esses países, essas pessoas sejam a máquina de trabalho que move os seus países. Então, gente, é muito interessante. Eu dou uma pincelada porque esse assunto é muito grande, tá? E muita gente hoje tem fugido do Estado Islâmico, que eu sei que o terror tem tomado conta de muitos lugares, principalmente no Oriente Médio, muita gente tem fugido, tá, gente? Na África também, muita gente fugindo, né, dos radicais, tá? Que tem afetado famílias e muita gente quer fugir desse terrorismo, tá? E a maioria deles, tá? Fugindo. O Brasil tem recebido muito refugiado também, tá? A gente tem visto, inclusive, em nossas cidades, um grande número de refugiados, de pessoas que têm fugido de situações caóticas em seus países e vindo para cá. Então, a nossa igreja, graças a Deus, tem abrigado muitos deles, estão aí conosco, participando em cultos, visitam os nossos cultos. E eu sei que na sua cidade também, onde você está, o Brasil em geral tem recebido muitos refugiados, tá? E como se comporta a igreja, né, com relação a isso? Tudo isso, gente, mostra mais uma coisa que a gente já conversou em outra aula, os fins dos tempos, guerras, rumores de guerra, tá? E a crise aumentando, sendo difícil. Só que a gente não pode ficar anestesiado diante disso. Se a gente puder fazer alguma coisa como igreja de Deus para ajudar, para colaborar, para orar, para estar junto, para ganhar para Jesus essas pessoas, nós vamos ser pessoas abençoadas por Deus, tá? Grandemente, tá bom, gente? A gente tem que mostrar para eles o amor e a compaixão que não podem faltar em nós como igreja de Deus, assim como uma família que nós somos, né? E a oração e a hospitalidade também, acolhimento, amparo, ajuda com cestas básicas, e assim, essa questão social
É uma questão assim que, se você puder trabalhar com eles lá, na medida que você pode estar trabalhando, de repente, se você tem alguém na sua igreja de ação social que já trabalha com isso, se você puder levá-lo, leva junto lá na sua aula, na sua aula, para ele dar uma pincelada, conversar de repente com seus alunos com referência a isso, como a igreja está se fazendo com referência a essa ação social nessas pessoas que vêm de fora, né? Nos nossos refugiados, os nossos estrangeiros que vêm, né? Porque existem várias classes, né, gente? Existe o refugiado, existe o asilado, existe o emigrante, etc. Cada um desses é um tipo, tá? Então eu não vou poder falar sobre isso agora, mas existem todas essas classes, né? E cada uma delas tem uma peculiaridade. Mas dessa vez nós estamos falando sobre os refugiados. As outras, se você quiser pesquisar e conversar com seus alunos, fique à vontade, vai ser muito bom. Tá bom, gente? Olha só, muitos refugiados são cristãos, como eu falei para vocês no começo. E quando chegam em nossas igrejas, eles querem encontrar o calor de um culto, de uma palavra, de uma pregação também, tá? E a igreja pode agir estrategicamente, ajudando essas pessoas e através deles alcançando outras pessoas que às vezes lá no seu país não valorizam. Mas quando vem uma igreja tão grande como a igreja brasileira, né, com muitos templos, com muita gente participando dos cultos, a gente pode ter uma melhora aí, né, de gente abençoada, gente que vai somar na obra de Deus aqui no nosso país, tá, gente? Eu quero concluir essa aula dizendo para você que Deus te abençoe lá com seus alunos. Esse é um material de pesquisa bem amplo, você pode ir além daquilo que está na lição, porque tem muita coisa, muito material por aí, tá? E que Deus possa abençoar grandemente a sua aula, os seus alunos ali. Deixa Deus lhe usar, faça o melhor possível e você terá uma ótima aula na bênção de Deus. Eu louvo a Deus por sua vida e que Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos também deixar o material em PDF, o material em PDF vai ser um material assim, mais sucinto, por quê? Porque é um assunto bastante amplo, não tem como a gente colocar tudo no PDF, mas você tem acesso, pode pesquisar e que Deus abençoe você, no nome de Jesus.